Vamos falar, então, do papel da filantropia na transformação racial, que refletirá sobre o lugar das organizações não governamentais e fundações voltadas ao trabalho social na promoção das mudanças para que tenhamos uma sociedade mais igualitária. Vamos falar dos números. Como eu falei, vamos sempre falar dos números. Para falar um pouco sobre a desigualdade na qual estamos mergulhados, hoje o IBGE aponta 75% dos brasileiros mais pobres são os negros. Entre os mais ricos, uma inversão. Somos apenas 27%. Outro dado importante é que as mulheres pretas e pardas, que já sabemos, são mais afetadas pela violência física, psicológica e sexual. E pretos e pardos são 3 vezes mais vítimas de homicídios que os brancos. Está na hora de mudar, né? Está mais do que na hora. Quando eu vejo esses números, me dá um pouco de paura. Para mediar esse próximo painel, quero convidar a CEO na AIO Consultoria, Ana Carla Pereira. Devagar, eu falo devagar. Bem-vinda. Fica à vontade. Bom dia a todas e todos. Prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar sobre algo super importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo no Brasil. Meu nome é Ana Carla Pereira, sou pernambucana, consultora de diversidade e inclusão, conselheira administrativa independente, historiadora e articuladora social. Trabalho com a organização Frente Favela Brasil e Frente Nacional Antirracista. E a gente vivenciou experiências muito importantes nesse papel nos últimos anos da filantropia em relação às desigualdades que a pandemia aprofundou no nosso país. Hoje a gente vai falar um pouco dessa transformação a partir do viés racial. Por muito tempo, a filantropia foi vista no Brasil a partir de uma lógica assistencialista. Para muitas empresas ainda é dessa forma. Mas, se a gente voltar um pouquinho na história do nosso país, a gente vai ver que a filantropia ela se dá numa outra perspectiva. Organizações negras históricas brasileiras construíram filantropia a partir de um viés de busca de cidadania e libertação. Organizações como a Associação dos Desvalidos, por exemplo, de Salvador, que construíram caminhos para a liberdade de negros e negras nesse país, buscando não só a assistência a partir da questão da própria libertação, comprando alforria, mas também em todos os outros aspectos de saúde e de vida para essa população negra que enfrentava esse processo pós-abolição também. Essa associação, inclusive, ainda existe hoje, ainda funciona e atua em Salvador. Então, a gente precisa conhecer a filantropia e entender que o papel dela é para além do assistencialismo, é entender que ela possibilita a democracia, de fato, se estabeleça no Brasil, que a gente pode, junto, trabalhar para construir uma filantropia que compreenda a nossa diversidade e que tenha um papel social de transformação. E é para isso que a gente vai chamar todos os convidados e convidadas para tratar desse assunto com vocês. Gostaria de chamar Cássio França, secretário-geral no GIF. Obrigada, bem-vindo. Gostaria de convidar também Jair Ribeiro, presidente do Parceiros da Educação. Gostaria de convidar e pedir muitos aplausos para a Helena Teodoro, presidente do Conselho Elas Mais, mas, para além de presidente do Conselho, uma pessoa que atuou bastante para a luta da população negra no Brasil, desde a Constituinte, em 88, até a luta de cotas raciais e todas as conquistas que o nosso povo avançou, deve-se muito ao trabalho dela. E gostaria de chamar também Márcia Silveira, Rede de Diversidade e Inclusão da L'Oréal Brasil, que tem aí dado continuidade a esses trabalhos que a gente vem consolidando no mercado brasileiro. Bem-vindos. E aí a gente vai conversar um pouco nesse painel, trazer um pouco dessas experiências. Agradeço também a Isabel, que nos apresentou aqui. E
gostaria de conversar primeiro com o Cássio. Entender, né, por ser elo, como o GIF, né, por ser elo na conexão das empresas para impulsionar o investimento social privado, o que vocês têm feito, né, para essa equidade racial e como você tem visto a filantropia dentro desse processo? Olá, Carla. Bom dia. Acho que boa tarde agora já, né? Eu sou o Cássio França. Eu vou me descrever. Eu sou homem, eu estou com um homem negro de pele clara, né? Ou pardo. Estou com uma camisa cinza e uma calça verde. Uso óculos e tenho esse cabelo prateado, quase branco, como meus filhos dizem. Mas a gente ainda defende que é grisalho. Bom, super prazer estar aqui, super obrigado, Giba, Gibson, o próprio Jair. Uma honra estar do lado da Helena. Não é fácil, a gente sabe, mas super obrigado por estar aqui. Bom, o GIF, ninguém tem obrigação de saber o que é o GIF, mas o GIF é um grupo, é uma associação do investimento social privado no país. Né? Nós temos mais de 160 associados e é muito bacana estar num fórum como esse, Fundo Elas, mas é associado, né, o Fundo Baobá, que estava aqui, associado, a B3 Mais Social é associado ao GIF, o Santander estava aqui, associado ao GIF. Então, tem aqui, estou em casa, a iFood é associado ao GIF. Então, são organizações, fundações, institutos e empresas que fazem investimento social privado nesse país, filantropia, que, para resumir de maneira fácil, é ter dinheiro privado investindo em recurso público. Né? É isso. Esse é um grupo que movimentou 5,3 bilhões de reais no país no ano passado. É um volume muito expressivo, né? O GIF não é o responsável por fazer esse investimento, mas são os associados que têm esse valor. É muito expressivo. Claro que, no campo da equidade racial, esse tema já estava presente no GIF, é verdade. Com a minha chegada no ano passado, eu acho que ele ganha muita força. E eu tenho dito que, enquanto eu estiver no GIF, a equidade racial vai ser um dos pilares das nossas ações. Né? E a gente fizemos isso com muita constância. Para além de ter um mês da filantropia negra, que inclusive a Helena teve junto com a gente, que é o mês de agosto, fizemos no mês de agosto, para não ficar como a Sueli sempre diz, a micareta, né, dos negros, em novembro, a gente faz em agosto para também colocar o tema na agenda, e a gente trabalha constantemente, temos uma RT de equidade racial. Mas o ponto que eu trago aqui, para iniciar a nossa conversa, é que eu acho que o investimento social privado, fazendo um elo com as empresas, ele tem a obrigação moral de ser um exemplo. Ele tem a obrigação moral, porque ele tem um capital de risco. Este é um capital de risco. Os governos podem arriscar menos, as empresas arriscam menos por natureza, mas o investimento social privado pode arriscar bastante. Esse dinheiro é um dinheiro privado para projetos de interesse público. Portanto, a sua transformação, a transformação das suas organizações, das suas instituições, ela tem uma obrigação moral. Todos nós temos obrigação moral, evidentemente, mas eu enfatizo isso do investimento social privado, dado a sua flexibilidade e dado a natureza do seu capital, um capital de risco. Portanto, fazer a sua transformação e servir de espelho para as empresas, eu acho que é o mínimo necessário, mínimo que a gente pode fazer. E isso dá resultado. Nós temos organizações, empresas que se espelharam no exemplo do investimento social privado e passaram a fazer algumas transformações internamente. Eu gostaria de destacar este elemento de que o investimento social privado nesse país ele precisa espelhar o país que a gente quer. Né? E, portanto, ele tem que ter a partilha de poder nos seus quadros. Claro que o investimento social privado ele também qualifica. A gente não está lá simplesmente fazendo um advocacy. Nós estamos lá qualificando o debate em todos os associados que nós estamos. E o mais importante também é
mostrar para o investimento social privado que, em geral, são organizações mais encasteladas, ou, como diz os hispanohablantes, são organizações de segundo piso, não tocam no território, ou tocam menos no território, apresentar organizações da sociedade civil que tocam no território. Portanto, o investimento social privado ele vai executar alguns projetos, mas a gente faz muita aposta no grant maker, que é o repasse de recursos para as organizações. Por isso que o Fundo Elas, o Fundo Baobá, o Fundo Brasil, são fundos tão importantes, porque eles tocam no território e fazem a transformação a partir de lá. O investimento social privado tem muito a aprender, e aí e as organizações da sociedade civil, isso é fundamental. A gente considera que democratizar o investimento social privado é territorializá-lo a partir das organizações da sociedade civil e em diálogo com as empresas, tentando espelhar um modelo que a gente tenta construir nos institutos e fundações. Obrigada, Cássio. A gente vai tentar manter aqui uns 3 minutos de resposta, quando possível, para poder dar tempo de todo mundo falar um pouquinho. E eu gostaria de perguntar para a Márcia, né, se a gente fizer uma análise, né, historicamente, a gente sabe que os fundos de filantropia eles são especialmente oriundos de famílias ou pessoas físicas. São poucas as empresas que fazem esse trabalho e investem nessa agenda. E de que forma você acredita que o pacto pode causar uma ruptura nessa cultura, né? De que forma o trabalho também que você desenvolve vem atuando para que isso se modifique? Obrigada pela pergunta, obrigada pelo convite de estar aqui conversando com todos sobre esse assunto super importante na mudança, na transformação social das pessoas. Vou me apresentar também, cumprindo aqui, né, o protocolo. Eu sou uma mulher negra, mãe solo, de cabelos crespos. Hoje eu estou com um rabo de cavalo bem comprido, de um cabelo que não é meu, mas eu paguei. Eu estou vestindo uma roupa preta, uma blusa preta, uma jaqueta de couro preta, uma saia dourada, mostrando, né, que a gente pode usar cor hoje em dia, a gente pode o que a gente quiser. E sou uma rede de diversidade numa empresa multinacional francesa, L'Oréal Brasil, e que faz esse papel também dentro do quadro de diversidade, com a parceria, né, com a liderança até da área de responsabilidade social, de fazer esse papel de filantropia com a comunidade do entorno onde ela se apresenta. A maneira como a gente tem de influenciar e ajudar o pacto é em momentos exatamente como esse. Né? Hoje eu estou aqui podendo contar uma história para vocês, podendo relembrar, né, de que a gente deseja, cada vez mais, por meio da diversidade, estar numa sociedade que se pareça com as pessoas que consomem os nossos bens, e a gente também precisa orientar os nossos recursos para que haja uma igualdade, uma equidade entre essas pessoas também, essa população. Para isso, existe um fundo na L'Oréal Global, que é o Fundo L'Oréal para Mulheres, e dentro desse fundo, que é um fundo que esse ano, por exemplo, né, no próximo ano, vai distribuir 50 milhões de euros para diversos países. O Brasil tem aí 23 projetos que são resultantes desse fundo, e a gente aqui, como executivo de companhia, faz com que essa gestão seja bem orientada. A gente tem uma diretora de responsabilidade corporativa e direitos humanos, que é a Ellen Pedroso, e a Ellen, por meio dessa gestão, junto com ONGs que são auditadas aqui e fora também, consegue fazer com que esses recursos cheguem na mão de uma maioria de mulheres pretas. 75% das mulheres agraciadas com esses recursos são mulheres negras que estão em escolas de capacitação de cabeleireiro, providas também pelas marcas que estão na L'Oréal. Não é só esse fundo do grupo, mas, por exemplo, tem a Niele, que é uma marca que investe nessas escolas de cabeleireiro. Tem a Colorama, que é uma marca que, junto com o fundo, investe nas escolas de manicure. A gente também tem capacitação e letramento para mulheres analfabetas, é patrocinado também por Lancôme. Então, todos esses recortes têm uma orientação muito forte para mulheres negras. E, esse ano mesmo, a gente teve a felicidade até de ser agraciado com o prêmio do Jornal o Globo por um projeto que é o Genipá Purucum, que é um vestibular para pessoas indígenas.
né, que também tem uma maioria de mulheres ali. Então, é algo que realmente faz com que essa movimentação do segundo setor, em termos de diversidade, que eu acho que é algo que está emergindo cada vez mais, está entendendo que diversidade, especialmente racial, é algo que também é responsabilidade, ela se distribua também por meio dessas ações realmente de troca, de empoderamento das mulheres em vulnerabilidade, que são aí realmente as mulheres negras que têm uma tecnologia, que têm suas próprias tecnologias de uso e que são aí parte muito forte motora da nossa economia. Obrigada. E eu queria conversar com você um pouquinho, Jair, entender de você como as organizações de educação, né, que são amplamente prestigiadas pelos fundos de filantropia, são a maioria, né, dentro desse processo de investimento social privado, recomendados pelo protocolo ESG racial do Pacto, inclusive, de que forma a filantropia brasileira precisa olhar para essa pauta racial e, efetivamente, como que a gente faz para colher os resultados dessas ações? Bom, boa tarde já também. Vou também me inscrever. Sou Jair Ribeiro, empresário, mas sou branco, moreno, um pouco mais grisalhão, faço aquela jeitão de, sei lá, tiozão charmoso, grisalhão, será? Simpaticão. Simpaticão, né? Isso, quem sabe. E eu estou muito envolvido na questão da educação. Eu acho que é uma paixão que eu tenho, no sentido da gente... Uma das premissas, inclusive, do Pacto é que a gente pode mudar, transformar e reduzir, mitigar a questão da desigualdade social e racial por meio da educação. É o grande nivelador do ponto de vista da sociedade. E, no Pacto, o que a gente procurou fazer foi, no diálogo com o movimento negro, estabelecer para onde que a gente entende que iria esse investimento de equidade racial. Porque acho que a premissa é que, para a gente transformar a educação no Brasil, não basta apenas a gente depender do governo, a sociedade civil é importante participar. Você vê casos assim, os cinco melhores IDEBs do Brasil, de estados, é Pernambuco, Ceará, São Paulo, e também Goiás e Espírito Santo. Acho que agora o Paraná vai subir também, subiu também, mas eram estados onde a sociedade civil estava muito presente. Muitas das organizações estavam muito presentes lá. Então, tem uma certa evidência que, com a sociedade civil, a gente progride mais. Agora, como envolver justamente não os filântropos, que são os acionistas, sim as empresas? Então, por isso que a gente desenvolveu um protocolo ESG para as empresas, falando assim, olha, não basta fazer ações afirmativas, precisamos também, vocês que são stakeholders, vocês que também são parte da sociedade brasileira, corresponsáveis da situação que a gente está hoje, vocês têm que investir na equidade, no desenvolvimento, na melhoria da educação pública brasileira, porque é lá que está concentrada a grande maioria da população negra. E o mais legal foi que a gente construiu isso com o movimento negro. Não foi uma coisa de cima para baixo. Eu estou vendo aqui o Frei Davi participou, foi do Cafro, o Giovanni Harvey também, Macida Bento, Hélio Santos, Celso Ataíde. Eu estou querendo, vou esquecer vários aqui. Parece que eu estou fazendo coisa de Oscar, né? Vamos esquecer, mas assim são muitos participantes. O Celso Prudente também, nossa, como virou um amigo meu. Nesse processo. Então, isso a gente viabilizou dessa forma um guia para as empresas de como elas se posicionarem nisso. E como elas podem ajudar nessa construção, nessa redução da desigualdade racial por meio dos investimentos em equidade racial. Então, o protocolo, o pacto, tem essa grande vantagem. Se as empresas seguirem e adotarem aquele protocolo e aquela diversidade de investimentos, elas vão estar em linha com o que também o movimento negro espera dessas empresas. Isso vai facilitar muito, não só a melhoria, mas também esse diálogo maior entre a sociedade civil, que hoje a gente vê muito polarizada. No caso, o pacto entregou o caminho das pedras para as empresas. Exatamente. Essa é a função do pacto. E eu acho que isso... Eu fui CEO há 30 anos, eu falo para os meus ex-pares, assim, nós estamos fazendo um favor para você. Porque nós estamos aqui colocando
te dando uma narrativa muito clara para você posicionar a sua empresa no protagonismo dessa luta contra a desigualdade racial e social que a gente vive no Brasil, que, para mim, é o maior problema que a gente enfrenta como sociedade. Quero aproveitar um pouquinho para dizer como essas organizações do movimento negro hoje estão participando do pacto, não só na elaboração, mas a participação efetiva dessas organizações. Você fez parte disso, Ana Carla? Exatamente. Então, isso é fundamental. Acho que foi um trabalho de formiguinha. Eu acho que eu falei com 140, 150 pessoas pessoalmente, né, Frei, com o senhor também, mas no sentido de agregar. E depois o trabalho que o Gilberto e o Gibson fizeram, e com o nosso conselho, né, Ana Carla, de realmente... A ideia é boa, mas se você não tem a execução, não adianta nada. E eles estão fazendo uma execução maravilhosa de agregarem e atraírem mais empresas. O ponto que a gente fica discutindo é como atrair mais empresas e como fazer com que essa coisa realmente surja, saia do papel. E aí eu acho que está sendo feito e nós temos que trazer mais conhecimento para os CEOs da questão racial, para eles se envolverem mais, e até como uma forma de melhorarem as suas respectivas sustentabilidades como empresa. Que eu acho que se a empresa não acordar para essa situação e não se tornar um protagonismo, ela pode perder não só muito a imagem, pode perder dinheiro, pode perder mercado. Então, de certa forma, uma forma de preservação da empresa, elas aderirem ao pacto. Gostaria agora de direcionar minha pergunta para a doutora Helena. Márcia falou um pouco, né, sobre o trabalho que ela tem desenvolvido, em especial para as mulheres negras. A gente sabe, ontem, né, no final da conferência, o Pacto lançou um índice Mulheres Negras, para falar, né, dos dados que a gente já sabe, das parcelas que essa população, em especial, sofre de violência, né, que é uma tripla violência, a desigualdade social, laboral, violência de gênero, principalmente nos espaços corporativos. E aí eu queria que a senhora nos contasse um pouco sobre a realidade que essas mulheres têm enfrentado hoje através dos processos que a senhora acompanha, né, dos projetos que a senhora desenvolve através das múltiplas ações que a senhora tem construído no Brasil, e contar um pouco sobre essa realidade, como estimular a filantropia e, especificamente, subsidiar o combate a essa questão. Bom, boa tarde para todos, para todas, para todos. Não posso deixar de fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher preta, que vai fazer 80 anos no ano que vem, que tem um cabelinho trançado, buscando a diversidade, com cores preta, marrom, vermelha e alguns escondidos amarelos, trançados com o meu cabelo, com o cabelo que eu comprei também, paguei. Vou tirar uma selfie no final. Não, lógico. E tenho uma vestimenta feita pela Josina Cunha, da Afrojô, do Rio de Janeiro, bem colorida, com base em cores vibrantes, porque negro tem alegria de viver, e a gente demonstra isso através do nosso vestir, e, inclusive, gostamos muito de movimento, de falar. Exu está na fala, Exu é movimento, e as cores de Exu é vermelho e preto, as cores dos meus anéis e parte de cor da minha vestimenta. Tenho um colar de ouro que ganhei do Consulado de Angola, no Rio de Janeiro, que é da Dincra, que representa sabedoria, e eu fiquei muito honrada. Um colar que o marido me deu de presente, porque tenho marido, graças a Deus, de marfim, do Congo, e que tem elefante, que representa poder e sabedoria. Bom, estar aqui é uma honra, estar ao lado de Jair, estar ao lado de Ana, estar ao lado de todos os nossos companheiros aqui, para poder falar do Fundo Elas, como presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Elas, que eu estou desde o início. Eu tenho 20 anos de Fundo Elas, nós estamos fazendo 21. Eu só não estive na inauguração, mas, a partir de então, comecei a participar do Elas, dentro de um sentido de mulher preta que colabora
durante muito tempo, nós dávamos R$ 50 de colaboração para poder emprestar a mulheres que não tinham como sobreviver. E nosso trabalho, no Fundo Elas, no início, era inteiramente financiado por nós mesmas e ainda tirávamos do nosso bolso para ajudar as outras. Com a estruturação do fundo, a gente fez um estatuto, ficando com um conselho deliberativo, onde estou eu e várias outras companheiras, como Vânia Narciso, Vânia Santana, Madalena Guignon, que foi fundadora. Esse conselho deliberativo ele decide os projetos que vão ser apoiados e não tem remuneração. E isso me deixa muito tranquila, porque o fundo tem recebido credibilidade de empresas no exterior, e hoje a gente pode tranquilamente ter consciência que vamos chegar bem até o final do ano, com novos editais, e podemos entrar o ano 2023 tendo condições de dar apoio a mulheres. O Fundo Elas fez aquele tipo de coisa que eu gosto muito. A gente olha no espelho e vê que tem um monte de cacos que a gente recolhe, como um quebra-cabeça, a gente se monta novamente e fica muito feliz com o resultado. Nós temos Mulheres em Movimento, um edital que, nessa pandemia, não exigia tipo de planejamento, só ajudava nos grupos. Ajudamos 1.597 grupos de todo o Brasil e estabelecemos algo inédito, que é dar um apoio sem ter um projeto específico, deixando que cada agrupamento humano visse a sua necessidade essencial. Esse sentido do coletivo vem desde o início da filantropia preta, que começa a ser a filantropia por justiça social, desenvolvida pelas Irmandades Religiosas Pretas. É a Irmandade das Mulheres da Boa Morte, no Recôncavo Baiano, que começa a desenvolver todo um projeto, e aí a igreja, né, Frei Davi, tem que reverenciar as Irmandades Pretas, porque se a igreja deve um apoio à escravidão e tem que fazer reparações para a comunidade preta, ela tem que reverenciar as Irmandades Religiosas Negras, porque é a Irmandade da Boa Morte, de mulheres, junto com a Irmandade dos Homens, de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que, naquela época onde os negros não podiam ter dinheiro, que eram escravizados, juntam seu dinheirinho e, além de fazer a sua fé no fundo das Irmandades, porque sabiam que o culto a Cristo é um culto de ancestralidade, e o culto de ancestralidade sempre foi presente na tradição africana, eles criam o seu terreiro de candomblé, juntando todos os elementos africanos aqui, e, através do seu trabalho, fazem justiça social. Abrem a roda para acolher crianças jogadas na rua, para atender filhos de mulheres negras que tinham que deixar de alimentar os seus filhos para alimentar os filhos da senhora. Vão alimentar o povo na rua, que não tinha emprego. E, o que é mais interessante, elas vão determinar meios e modos de fazer com que um conhecimento chegasse à população preta. Nós só conseguimos ter direito à educação a partir dos anos 30, a partir de 1930. E os primeiros colégios religiosos foram aqueles que atenderam, em primeiro lugar, a comunidade preta, como resultado das Irmandades Negras. E, vejam bem, a gente sabe muito pouco da nossa própria história. E é interessante que vocês entendam que há um encobrimento de todas as coisas relacionadas a essa comunidade preta. E, inclusive, a partir de toda uma proposta da libertação dos escravos, em 1888, a partir de 1889, começa um processo de apagamento
da vida e do fazer das comunidades pretas. Então, nós construímos esse país, fizemos as casas, asfaltamos as ruas, plantamos, temos toda a tecnologia do cobre, do ouro, da prata, da pedra preciosa, desenvolvemos a luteria, os violões, os violinos e os cavaquinhos, tecnologia africana, da arte na pedra-sabão. Aleijadinho está aí comprovando isso para a gente. Nós desenvolvemos, inclusive, a cultura do arroz, a cultura do café, a cultura da borracha. E, quando chegam os estrangeiros brancos aqui, no século XX, eles recebem essas terras já trabalhadas e passam a ser os donos do processo agrário. Isso me deixa muito triste. Eu digo para vocês, quando eu vejo determinados anúncios aí na televisão dizendo que a água é quilombola, me dá dor no coração, porque os quilombos são invadidos, são destruídos, os tratadores das terras são voltados para italianos, japoneses, suíços, o governo dá terras para os estrangeiros que para cá vêm, os portugueses em Portugal são estimulados, a partir da independência, a virem para cá e recebem benesses do governo, e a população preta, que durante 400 anos veio para cá contra a sua vontade, a primeira coisa que ela recebe é uma lei contra a vadiagem, elas ficam sem lugar para ficar, sem lugar para trabalhar, e recebem cadeia para poder viver, ou sobreviver, que eu acho que é a melhor palavra que a gente tem feito até hoje, que é sobreviver. Mas, mesmo assim, conseguem, usando a sua inteligência, fazer o que eu falei para vocês. A gente se olha no espelho, junto os caquinhos, e cria uma nova forma e revive. E é esse recriar que Exu nos ajuda nessa transformação, que faz com que a gente possa entender que essa reconstrução nas irmandades religiosas está ligada ao embasamento da sua comunidade, ligada a princípios básicos de coletividade. Os quilombos, as escolas de samba, os terreiros de candomblé e de umbanda, eles se referem a algo muito importante que vem tanto da tradição de Angola, Banta, como da tradição da Nigéria, e principalmente a Nigéria, que chega no século XVIII, com princípios filosóficos muito importantes, que eu achei muito importante na minha primeira formação como bacharel em Direito, e eu tive o prazer de receber a medalha Esperança Garcia, quarta-feira passada, no Instituto dos Advogados Brasileiros, é que existe uma expressão iorubá que tem 10 mil anos, que comanda a sociedade iorubá, que é Iwa Pelé, que significa boa ética, e outra, Iwa Rere, que significa boa moral. E há uma implicação de cada membro da comunidade com essas duas formas de pensar, de Uarere, Uapelê e Uarere, que é o compromisso com os seus pais, com os seus avós, com os seus bisavós, que faz com que ele tenha compromisso com a sua coletividade. Nada que uma pessoa possa fazer dentro do seu grupo pode prejudicar esse grupo. Tem que ser em benefício de todos. Isso se traduz no Ubuntu, eu sou porque nós somos, e isso se traduz com o sentido do coletivo, do Iapelê e o Iarerê para os iorubanos. E isso não é só para as pessoas da Nigéria, isso pega toda a Iurubalândia, vários países de tradição iorubá. E isso significa um compromisso pessoal em não esquecer do outro. Então, se eu represento alguém dentro de uma instituição, a comunidade preta, eu não tenho compromisso apenas de ter comida na minha geladeira ou na minha mesa. Eu tenho que ter compromisso para que todos aqueles que são iguais a mim tenham as mesmas possibilidades que eu tenho.
E aí, eu lembro aqui Muniz Sodré, que diz, temos que ver que urubás vieram para cá no século XVIII. Foram reis, rainhas, princesas, filósofos, artistas, artesãos, que vieram contra a sua vontade, escravizados, e que reterritorializaram as suas vidas aqui através das irmandades religiosas, dos terreiros de Umbanda, dos terreiros de Candomblé, refazendo, inclusive, a sua visão, porque todo mundo tem uma origem. Quem é português sabe de que lugar os seus avós, bisavós, tataravós vieram, o que são comidas portuguesas, como se veste e como se vive naquela região. A comunidade preta é absolutamente apagada como ser humano. Não tem direito a saber de onde veio, não tem direito a se vestir de acordo com os seus ancestrais, a comer as suas comidas, vira tudo coisa de baixa qualidade e sem nenhum tipo de garantia. Vejam bem, a comida nacional é a feijoada, e a feijoada é tecnologia pura, porque, para a gente, cozinha é um espaço iledana, é o lugar onde a gente dá vida ao que está morto, usando a água, o ar, a terra da panela que cozinha a comida e a água, a gente faz com que a carne morta se transforme em algo cheiroso e saboroso, usando, inclusive, as plantas que saem da natureza morta também, que são os condimentos, e com os complementos dos legumes, a gente preserva a vida das pessoas. Nós temos uma preocupação com as árvores, com a preservação do meio ambiente, porque sem árvore não tem pássaro. Sem árvore não tem pureza do ar. Temos que ver o que esse processo de uso de eletricidade com o ar está gerando barulho que, segundo minha amiga Dulce Pereira está afirmando, até os peixes estão se suicidando por causa dos barulhos desenvolvidos na busca de eletricidade girando o ar o tempo inteiro. Então, nós sempre fomos ecológicos, nós sempre lutamos pela preservação da vida, porque somos natureza. Não nos separamos, não tem homem de um lado e natureza do outro. Então, eu queria dizer para vocês que eu considero absolutamente necessário que as empresas possam entender que não existe só uma luz que nos segue e que diz que você tem que nortear todo o seu pensamento. Nortear e olhar só para o norte. Nós estamos na América do Sul. Nós temos gente aqui que veio do sul da África. Temos que sulear. Temos que ver pensamentos diversos. Temos que abrir, diminuir essa luz, que tem que ser levada em consideração também, mas que outras luzes, feito neon, possam ser vistas com novos saberes. Pensar na tradição cultural negro-africana é pensar em novas formas de olhar o mundo. É como se você pegasse uma máquina fotográfica que tem focos diversos. É entender como, no computador, você usa uma série de elementos que você modifica a imagem que você está vendo. E é preciso a gente aprender que gente aprende com gente. Que quanto mais diverso seja o outro, mais saberes diversos você recebe. Que a diversidade é riqueza, não é pobreza. E é por isso que é muito importante que nós saibamos, como diz o Muniz, não temos um povo nacional, temos povos nacionais. Temos o povo branco, temos o povo preto, temos os quilombolas, temos os ribeirinhos, temos os LGBTQI+, temos os indígenas, os povos originários, e somos diversos e, por isso, somos muito ricos. E eu acho absolutamente necessário que nós possamos, juntos, promover o direito a 3 refeições por dia, a salário digno e educação para todos, porque, como diz nosso filósofo Kizerbo, que nos legou a história de África, temos que refazer a nossa memória e ter orgulho dela, entender que a comunidade preta deu origem ao mundo, que os egípcios eram pretos, que a gente tem
escrita assim, significados, conhecer o Adinkra, conhecer, inclusive, não apenas a África do passado, mas a África de hoje, do presente, porque só vem para a gente Médicos Sem Fronteira com criança morrendo, gente pobre, e não se sabe os avanços que, como eu já tive em Angola, no Senegal, na Nigéria, quanta coisa interessante existe em África hoje. E nós não sabemos nada disso aqui no nosso país. Maravilhosa. Por favor, todos os aplausos. Uma aula, né, gente? E que maravilha a gente poder ter a oportunidade de ouvir tantos saberes num evento tão plural. E a gente tem visto, inclusive, o que a gente quer nas empresas é ver os espaços ocupados, como a gente tem visto aqui. Né? Muitas mulheres, com pessoas diversas, com pluralidade. É isso que a gente espera que esse evento também promova, que a gente consiga alcançar outros espaços e ampliar, né, a nossa participação em todos os espaços de decisão. Muito obrigada pela participação da Tem, senhora. inclusive, uma historinha que eu queria fechar, muito rapidinha, que diz assim, que antes o céu e a terra eram ligados. E que aí, sem querer, um menininho travesso cutucou o espelho que fazia com que tudo fosse igual. E esse espelho quebrou. E aí o pai dele ficou desesperado. Como você faz isso? Aí vai até Olorum, Deus Supremo, e disse, e agora o que vai acontecer? Ele disse, nada demais. Agora vocês vão entender. Cada pedacinho de espelho vai refletir apenas a imagem de um lugar. E, ao invés de vocês terem uma verdade só, vocês têm várias verdades. Cada lugar vai entender a importância da sua própria imagem. E é isso que a gente tem que fazer. Vou jogar para a Márcia. Depois dessa, jura? Juro que vai ser para você. E eu queria entender, né, depois de tudo que a gente ouviu, dessa conexão entre a nossa história e a história do Brasil, a história da humanidade, né, dessa apresentação maravilhosa, como você vê essa transformação, como você vê uma possibilidade, né, de mudança dentro desse espaço para a população negra no mercado corporativo, no espaço corporativo. Quais ações você acha que sejam importantes para a gente avançar nessa agenda? Helena, quando fala de luz, né, ela olhou para mim assim, e eu senti exatamente essa mensagem. E eu sinto essa responsabilidade como uma mulher preta em liderança numa empresa majoritariamente branca, que está promovendo uma transformação, mas que está num caminho de aprendizado, num caminho ainda de um percurso, de uma história que a gente carrega aí muito forte, né, de racismo. Então, eu acho que assim, o meu papel é um papel exatamente de fazer essa transformação, essa ação agir com as possibilidades e ferramentas que temos já em mãos para fazer isso acontecer. Nós somos, por exemplo, signatários do Mover, que é um movimento pela equidade racial. Esse movimento é um movimento extremamente focado no segundo setor, são 47 empresas que estão aqui realmente fazendo esse papel de corroborar com a formação de lideranças pretas. Essa é a grande ambição do Mover, ter mais 10 mil pessoas pretas em liderança até o final de 2030. E, para isso, eu acho que a gente tem que usar essa representatividade para ter as pessoas que vão poder fazer essa mudança, essa transformação com mais propriedade ainda, né? E resguardando um futuro para isso. Então, eu vejo, sim, uma transformação acontecendo, especialmente no mundo corporativo, quando realmente as empresas entendem que diversidade é filantropia, sim, a gente faz filantropia, mas também, muito além disso, é uma ferramenta de negócio, porque as empresas conseguem, sim, penetrar numa população que por exemplo, estamos falando aqui de raça, 56% da população brasileira é negra, né, e que tem um consumo absurdo, e essas empresas de bens de consumo estão começando a entender que esse lado reputacional, que essas questões ligadas à raça são interessantes e que mitigar risco é realmente fazer a diversidade acontecer de dentro para fora. E é isso que eu tenho visto acontecer. Então, assim, eu sou particularmente uma pessoa otimista.
E eu vejo isso como uma forma realmente da gente vencer certas guerras. E é assim que eu me vejo, né, num ambiente de beleza, trazendo essa fortaleza da nossa raça e trazendo as tecnologias, como eu disse, das mulheres que lidam aí com uma gestão familiar, gestão escolar, gestão da cabeça da sua família toda, enfim, que é algo que, como transpor isso de uma forma que seja rentável para todo mundo. E ainda sendo inspiração, né, para tantas jovens que estão iniciando a carreira. Ver você ocupando esse espaço, de fato, faz com que a gente continue seguindo aí os passos que vieram antes de nós, né? Eu acho super importante, só um complemento que me veio à cabeça aqui agora. Eu tive no Afropunk no final de semana, um festival da cultura negra, enfim, que roda o mundo todo, e agora no Brasil a gente tem o Afropunk aqui para chamar de nosso, na Bahia. E eu estava com várias lideranças femininas, jovens, passando o final de semana sentado ao meu lado, gerentes de grandes empresas como Ambev, Nubank, Carrefour, enfim, eram meninas que são gerentes, cada uma em suas áreas, e em torno dos seus 30 anos, que pagaram sua viagem, pagaram seus ingressos, estavam lá liderando também corporativamente, que algumas eram patrocinadoras. Então, assim, gente, assim, nem meus sonhos, eu com 30 anos estaria fazendo isso, né? E poder verificar que isso está acontecendo, por isso que eu falo assim, está acontecendo. E para mim é um prazer estar participando. Cássio, a gente sabe, né, que o GIF trabalha com um processo seletivo dessas organizações para receber, né, esse fundo. Como vocês têm feito essa escolha? Como tem se dado esse processo? E qual análise você faz da mudança, né, dessa última década em relação à filantropia no Brasil? Olha, o valor que eu falei dos 5,3 bilhões, que é muito expressivo esse valor, ele é um valor que está com os associados, né? Eles não estão na conta corrente do GIF. Seria super interessante, tá? Mas não está. Infelizmente não está. Esse valor está com os associados. Mas a gente pode, sim, constrangê-los e apontar caminhos. Esse é um dos mecanismos que a gente faz. Mas a realidade do investimento social privado, infelizmente, ela retrata uma boa parte da realidade brasileira, né? São mais de 60% das organizações associadas, daquelas 160, só tem pessoas brancas nos seus conselhos. Eu estou convencido que uma organização que só tem pessoas brancas nos seus conselhos não é uma organização que retrata este país. Acho que se essas organizações quiserem ser mais brasileiras, e elas são excelentes, no investimento social privado está cheio de pessoas não racistas, mas ainda não é a maioria os antirracistas. Esse é o esforço que a gente põe na pauta. Aproveitando que o Jair está aqui, vai falar no final, vai falar mais uma vez, eu vou dizer o seguinte, Jair, a educação ela é fundamental, como todo mundo sabe, mas não acho que este é o ponto de inflexão. O campo das ideias, eu acho que, infelizmente, ele é muito limitado. A prática de ter outras pessoas diversas nas organizações transforma. A leitura de que o que deve ser feito ficar no metafísico, ela é um pouco limitante. As pessoas, então, quando a gente vai para uma educação antirracista, é necessário ter a diversidade na escola também, porque a solução pela educação levou o nosso país aqui, onde a gente está. Então, eu só faço essa provocação, porque como é que a gente soma essa solução pela educação, que, obviamente, eu acredito, mas ela não é suficiente. O encontro de pessoas diversas, aí sim, me parece, o conflito nas organizações, elas têm que aparecer. Como dissemos outro dia, quando várias organizações estão falando assim, nossa, mas agora a gente está cheio de conflito interno. Que bom! Finalmente, vocês estão cheios de conflitos internos, porque é isso que vai dar a mudança. Então, a gente traz esses temas para os associados, colocando na pauta, falando, olha, não dá mais. Né? Ninguém aqui nesta sala vai comprar algo de uma empresa que coloca a criança até 10 anos trabalhando 7 dias por semana, como fizeram no século XVIII. Não vão comprar mais.
a gente não pode abrir mão de ter diversidade nas empresas e constranger essas empresas que a escravidão que era feita com as crianças à época é a escravidão do povo negro, né? Ainda povo negro que não está representado nas empresas. Assim, é uma questão moral, porque quando a gente fica buscando uma questão apenas econômica, porque o dinheiro movimenta as empresas, eu acho que a gente sucumbe a um diálogo que é eminentemente moral. As pessoas não podem mais produzirem só com pessoas brancas em cargos de decisão. Não faz mais sentido nesse país. Então, a gente coloca esses temas, Carla, e aí a decisão final a gente sempre está cobrando, mas temos nossos limites em cobrar. Mas estamos com essa agenda muito forte. Obrigada. E Jair, que tem esse processo... Só... As considerações finais, a última pergunta e as considerações finais, por favor. Vamos lá. Hoje foi um painel bastante, né, corrido, mas vamos embora. Todo mundo acha corrido. Jair, nas suas considerações, você fala sempre desse processo de educação. É óbvio que acontecem esses conflitos. Como você vê esse papel para a construção de um futuro através do processo educacional e dentro desse trabalho do pacto, né? Como você entende um futuro mais equalitário através desse trabalho que você tem desenvolvido? Aqui a luz está piscando já, que já acabou o tempo. Eu vou tentar fazer o meu em 1 minuto. Tá, Isabel? Rapidinho, a Parceiros de Educação, a organização que eu participo, toco, a gente sempre ficou preocupado com a base da pirâmide. Não era aqueles Highlanders que estão lá, vão dar faculdade para eles. Não, a gente sempre estava preocupado em pegar a base da pirâmide, que estava abaixo do básico em língua, em matemática e tal, transformá-los no básico adequado e tal, para eles terem um mínimo de capacidade de interagir no mercado. E isso a gente está focando muito justamente na população mais vulnerável, que é a população também que casa-se com a população negra. Eu acho que nós, como sociedade, temos que direcionar não só os nossos investimentos, aí para fazer um resumão, tá? Os nossos investimentos sociais, mas também impactar a política pública para que as melhores escolas estejam nos lugares mais vulneráveis. Quer dizer, nós vamos ter que construir escola pública agora, Helena, aqui no estado de São Paulo, porque nós queremos universalizar as escolas de período integral. Onde que a gente tem que construir as melhores escolas? No Capão Redondo, no meio do Paraisópolis, no meio de Jardim Ângela, e as mais bonitas, e direcionar os melhores professores, os melhores diretores para aquelas localidades. Porque aí você promove o que a gente chama de equidade. Porque não é o que acontece hoje. Hoje, as melhores escolas estão nas regiões melhores, mesmo as regiões públicas, estão nas regiões mais onde você tem uma classe média baixa, etc. Não, isso está errado. Então, nós, como sociedade, e o Pacto fala muito disso, o Pacto direciona justamente o investimento em equidade racial das empresas, não para qualquer investimento em educação, mas sim para os investimentos onde você tem uma população negra maior, superior àquela onde você tem a região que já atua. E, com isso, a gente pode promover essa equidade mais rápido. Então, nós, como sociedade, temos que exigir isso, não só das empresas, dos filântropos, mas também do setor público, que tem os recursos maiores para fazer esse tipo de mudança. Obrigada, Jair. E agora a gente vai finalizar, né? Vamos caminhando. E eu gostaria de pedir que Márcia fizesse as suas considerações finais, por favor. Eu tive a oportunidade de conversar mês passado com o Giba e com a Nalva e entendi que, cada vez mais, a gente tem que ter compromissos externos muito mais fortalecidos em nome da diversidade, porque é um caminho primeiro, de fortalecimento, porque ninguém faz nada sozinho, e é um caminho que se caminha realmente com aliados, com conjuntos. A gente tem que estar cada vez mais numa rede de influência comunitária para que a gente possa avançar em nossas pautas e ter realmente quem resguarde as nossas iniciativas, quem chancele, né? Então, estar aqui hoje, para mim, é uma presença... Eu estou vindo desse novembro, como diz, micareta, em diversos eventos e ações, mas hoje, para mim, está sendo muito significativo, porque é a oportunidade de eu ter de trocar com vários pares, entender onde a gente pode se posicionar melhor, tendo esse papel de diversidade há 8 meses na minha mão, uma caneta que eu nunca assinei. Eu sempre fui uma profissional de comunicação,
que também é uma ferramenta de transformação gigantesca nas empresas, na sociedade, mas que agora, realmente, cada vez mais eu estou aqui como uma esponja mesmo. E você falou de inspiração, e, humildemente, eu tenho várias pessoas aqui nessa plateia que me inspiram. Então, acho que é esse momento que eu acho que é um momento de união e fortaleza para que a gente faça essa jornada ser um pouco mais leve, porque ser uma mulher preta em posição de liderança numa empresa, falando de diversidade, é algo muito fortalecido e pesado em determinados momentos, né? Cobrado de uma responsabilidade muito forte. E estar entre iguais, enfim, dá um conforto no coração. Obrigada por esse momento. É uma fala mais emocionada do que ativa, mas eu precisava falar sobre isso. Maravilhosa, né, gente? Então, Cássio, por favor, né, fale as suas considerações finais. E muito obrigada também pela aula, né, por trazer esse tema para mais próximo. Né? Muitas vezes a gente desconhece como a filantropia tem atuado no Brasil. Então, é muito bom ter você aqui. Eu que agradeço, com esse olhar carinhoso e fulminante da Isabela, você rápido. Da Isabel. Não, eu assim. Não, eu estou atenta ao que você vai dizer. É carinhoso, eu também acho, é um olhar carinhoso, mas também é fulminante, do tipo, precisamos terminar. Você conseguiu enxergar as minhas duas mulheres que estão aqui dentro de mim? Então. Caraca! Arrasou, mas vai! Bom, super agradecido de estar aqui com a Márcia, com a Carla, com a Helena, né, com o Jair, com a Isabel. Super obrigado mais uma vez. Finalizo só dizendo que ser antirracista nas organizações é uma decisão política, né? Não é difícil, não é difícil. O mais difícil não é fazer, é ter o desejo de fazer. É a gente convencer os nossos colegas que é possível e fazer com que eles tenham desejo, porque as soluções a gente tem, né? Não tem mais motivo para não fazer. Mas é isso, a gente tem que inculcar a ideia de que o desejo é necessário. As soluções a gente tem. É isso. Obrigado, gente. Valeu. Vamos para as considerações finais da doutora Helena. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, representando elas, representando Mulher Preta brasileira. Dizer a Cássio que ele falou exatamente os fundamentos do Iapele e o Iarerê. Já ganhei o dia. Garoto, hein? Semana ou mês. Que é boa moral e boa ética, e que é a responsabilidade de todas as pessoas, porque os nossos princípios não são princípios para a gente preta, são princípios para a gente. E eu acho que, se a gente parar para pensar, quem sabe se o mundo não pode melhorar se adotar as ideias que vêm lá do continente preto, que vêm lá dos países africanos. Eu acredito que sim. Muito obrigada a vocês, mais uma vez, por aturarem essa preta véia, vendedora de maçãs, mas que ama a gente. Pare com isso, ela quer chamego. Incrível, gente, incrível. Bom, eu já acabei de falar. Eu só queria aqui agradecer e parabenizar o Giba e o Gibson e a turma e o time todo do Pacto por a organização desse evento. Ontem foi maravilhoso, hoje também está sendo. E pena que a gente ainda não tenha tantos CEOs aqui na plateia. Vamos ver se o ano que vem a gente tem, porque realmente isso aqui vale a pena ser difundido e a gente precisa educar os nossos C-levels, as nossas empresas, para terem uma posição mais antirracista, mais protagonista nessa questão de reduzir a desigualdade racial no Brasil. Muito obrigado. E agradeço a vocês. Dizer que não existe mais esperar pelo futuro, o futuro é agora, né? O futuro é hoje. Muitas pessoas lutaram e trabalharam, entregaram sua vida para que a gente pudesse hoje promover encontros como esse, falar sobre esse avanço dessa agenda dentro dos espaços corporativos, falar de economia, de mercado, de mudança. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre as pessoas terem o que comer. Né? Então, por isso, né, eu saúdo essa mesa maravilhosa e cada um de vocês que está aqui hoje, que são comprometidos com a transformação, senão vocês não estariam aqui. Então, parabéns a cada um de nós. Muito obrigada.